aula sobre este livro em concreto, mais especificamente, de Nicolau Maquiavel, O Príncipe. Livro este que deveria, na verdade, ser mandatório em todas as escolas, em todas as universidades, porque realmente a pessoa que lê esse livro entende, ela se torna, para dizer o mínimo, menos suscetível a qualquer tipo de manipulação, enganação, não só nos seus relacionamentos com as pessoas com quem você interage, mas eu ousaria dizer principalmente em questões políticas, porque depois que você entende esse livro, você escuta qualquer político falar e você percebe que são tudo farinha do mesmo saco, é tudo safado. Mas como esse não é uma aula política, eu vou parar por aqui para focar nos relacionamentos Maquiavel, começando principalmente a introdução com a sua frase mais famosa, eu diria, que é: os fins justificam os meios. E para aqueles que possam não entender exatamente o conceito, né, quando se fala que alguém está sendo maquiavélico, é justamente esse tipo de manipulação, aonde visando o fim, visando aquilo, o seu objetivo, o que quer que seja que você queira fazer, você não tem escrúpulos, basicamente. Você pisa em cima de qualquer um, você faz mal a todos que possam estar entre você e o seu objetivo, porque no final das contas, os fins justificam os meios. E durante toda a história do planeta, muitas atrocidades foram cometidas com supostos fins positivos como objetivo. Um exemplo que eu lembro que eu aprendi quando eu estava na faculdade em Londres, em 2015, quando eu tinha uma aula, vou compartilhar com vocês as informações também. Eu tinha uma aula na faculdade de Londres que se chamava Filosofia Política. Todas as semanas alguém vinha com um filósofo. Você tinha que basicamente fazer o advogado do diabo. Se você crê na ideia dele, se você compartilha, concorda ou não, pouco importa. Você tem que vir no meio da aula e defender as ideias daquele político. Não importa o que você pense, você tem que vir e defender ele. E depois se cria um debate. Justamente para encorajar as pessoas a pensar fora da caixa e principalmente também aprender habilidades de debate. E nessa aula que teve em concreto de que um aluno falou sobre Maquiavel, uma das frases que é a mais famosa dela, essa dos fins justificam os meios. Eu lembro que um argumento de um outro aluno da sala foi o crucial para eu entender que, sim, essa frase não sempre pode ser aplicada de maneira positiva e saudável para nós mesmos e para as nossas conexões. E é aqui que eu já separo o que é o maquiavélico feito da forma errada. O exemplo que esse aluno falou na classe foi que, durante, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, foi o período de tempo onde se teve grandes descobertas e grandes evoluções no campo da medicina. Foi a época que mais se descobriu várias maneiras de que hoje, tratamentos que se tem em qualquer hospital, basicamente, dessas descobertas foram feitas durante a Segunda Guerra Mundial, especificamente nos campos de Auschwitz. Para aqueles que possam não saber, o campo de Auschwitz era os campos de concentração lá onde os alemãos faziam de tudo e mais um pouco com os judeus. Inclusive, pegava o coração de um e tentava colocar no outro, tirava o braço de um para conectar com o outro, para ver no que dava. Enfim, você poderia justificar que os fins justificam os meios, e todas essas atrocidades que fizeram com os judeus é justificada porque, no final das contas, se tem hoje muito conhecimento na medicina. Porém, esse é um pensamento que, para mim, pelo menos, nunca me convencerão de que fazer o que fizeram com os judeus na Segunda Guerra Mundial justificaria qualquer coisa, mesmo que seja para salvar milhões de vidas depois, com diversos conhecimentos, da medicina. Então, a frase "os fins justificam os meios" é justamente aonde nós temos que começar a tomando cuidado, né? Decidi trazer essa frase porque no final das contas ela é a mais famosa dela, mais famosa do Maquiavel, e também faz com que a fama dele pode ser não justificada, porque quando você fala que uma pessoa é maquiavélica, normalmente você não está colocando boas
impressões a respeito dessa pessoa. Algo que Maquiavel não é só isso, basicamente. Maquiavel é muito mais do que essa frase, muito mais do que esse conceito. É justamente isso que eu trouxe nessa aula. Então, a introdução também que eu quero fazer para vocês, que é o propósito dessa aula, é como os princípios maquiavélicos serão adaptados para o contexto de relacionamento amoroso, esclarecendo que a intenção é explorar a dinâmica de poder, sem dúvida nenhuma, e estratégia, mas não promover um comportamento de manipulação ou antiético.